Olá, senhores, eu sou o Lion e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Eu já vou começar aqui recomendando um vídeo do canal Sombroso, que é o vídeo MGTOW é Cope, onde nesse vídeo ele faz algumas considerações a respeito do Cope, bem como também ele faz uma análise psicológica de alguns produtores de conteúdo. Então eu achei muito interessante, vou deixar aqui na descrição para que vocês não só vejam o vídeo, mas também se inscrevam no canal do Sombroso, né? Porque o Sombroso facilmente é, dos produtores de conteúdo, aquele que tem a melhor definição de Cope na machosfera brasileira, tá? Eu falo isso sem medo de errar. Não é brincadeira, ele é realmente fera. Eu nunca vi um produtor ter uma definição tão robusta, cirúrgica e completa a respeito de Copes, tá? Então ele destrincha isso com maestria. Então, feita aí essa observação, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é a respeito da machosfera brasileira, hardcopes ilusórios e falácias. Pois é, antes de definir sobre essa questão do cope, é importante fazer a seguinte observação. O cope, ele não é uma coisa arbitrária, onde qualquer um pode sair definindo que o indivíduo A, B ou C está copando, porque existe toda uma questão complexa do que é cope, existem várias definições, existe o cope adaptativo, existe o cope ilusório, existe a questão do cara abraçar uma narrativa de cope, existe a questão da prática do cope, enfim, existe uma gama gigantesca assim, de complexidades envolvendo esse tema, mas quando se fala, por exemplo, em hard cope ilusório, com relação a narrativas, que é o que eu quero dizer aqui nesse vídeo, que é o tema que eu quero abordar, é muito arbitrário eu chegar e falar que o indivíduo A ele está no cope porque ele está, de repente, propagando uma narrativa que eu discordo. Como é que funciona essa questão do hard coping ilusório com relação a narrativas? A questão do hard coping ilusório, ela funciona basicamente da seguinte maneira. Quando o indivíduo ele tem ciência de um fato, mas ele está em negação. Então, por exemplo, às vezes o cara, sei lá, ele tem ciência de que ele foi chutado para fora do jogo, mas ele procura enganar a sua própria mente e falar que não, que ele que tem a escolha, porque essa é uma metodologia que ele utilizou para sofrer menos. Entretanto, no seu íntimo ele tem ciência da verdade, é basicamente isso. Só que isso é impossível de outra pessoa saber, porque depende muito da vivência do indivíduo, entende? Então, por exemplo, existem caras que muitas vezes eles podem acreditar sim nessa questão do inverno feminino, como por exemplo, eles, sei lá, de repente vivem em uma localidade onde ele presencia e o cara acredita nessa coisa. Então, assim, é muito arbitrário falar, os caras estão no cope, né? Porque isso já foi feito muito no passado aqui, entendeu? Muitos produtores de conteúdo faziam desse expediente aí de acusar outras pessoas de estarem no cope para fomentar determinadas narrativas ou como forma de shame. Então, se o indivíduo A ou B ou C não repete a narrativa que eu concordo, logo ele está no cope, né? Logo ele está no auto-engano. E não necessariamente é. Às vezes o indivíduo ele pode realmente ter vivências na vida dele que o fizeram chegar a determinada conclusão. Então, não é algo que eu posso chegar e falar, vocês todos estão no cope porque ninguém corrobora a narrativa que eu acredito. Não é bem assim. Agora, existem questões, tá? Que são factíveis, questões que, através de fatos, através de atos, através de números, você consegue ver que não se sustenta. E é sobre essas questões que eu irei falar aqui nesse vídeo. Então, por exemplo, uma das grandes questões que eu vejo, tá, que são hard copes, assim, muito fortes aqui na androsfera, é essa questão do eu não preciso de relacionamento, né? Eu estou aqui porque eu rejeitei os relacionamentos, né? E assim, eu sei que isso vai dar um bafafá, porque eu sei que tem alguns inscritos meus que me acompanham, que eles abraçam esse tipo de narrativa, eles acreditam nisso, mas isso não faz sentido com a realidade. O que acontece? Eu estava assistindo há poucos dias, né, alguns vídeos aí do Nagato do Velho Testamento, e sim, o Nagato ele tinha alguns exageros, isso é fato, mas ele era um produtor muito inteligente e brilhante, como poucos. E eu lembro que eu cheguei em um vídeo dele que eu nunca tinha visto nem quando eu era inscrito do primeiro canal que ele teve no YouTube, que é um vídeo onde ele fala a respeito da machosfera circular.
Aonde nesse vídeo ele fala o seguinte, que os caras que estão na androsfera, né, na machosfera brasileira, em sua maioria, tanto inscritos quanto produtores, eles ficam basicamente em um círculo, né, aonde eles sempre, o círculo ele tem uma ponta, e a ponta ela é a solução do problema. Mas ao invés das pessoas entrarem nesse círculo, né, nesse ponto, né, que fica no centro, eles ficam andando nas beiradas desse círculo. Então é assim que a machosfera brasileira fica, segundo a definição do Nagato. E basicamente que círculo seria esse? Seria o círculo da falsa narrativa e da negação. Aonde a maioria dos caras eles vêm parar aqui, por quê? Porque eles foram expulsos dos jogos dos relacionamentos, mas eles querem emplacar uma narrativa de que não, de que eles é que rejeitaram, né? E aí, por conta de eles não apontarem o real problema, logo o desenvolvimento deles pós-despertar também ficaria comprometido e não sairia do mesmo lugar, né? Não avançaria para outras questões mais transcendentais. Então, basicamente, essa era a definição do Nagato. Se eu encontrar esse vídeo, eu coloco aqui na descrição também. Mas pode ser que eu não encontre, porque eu assisti esse vídeo de um canal reupado. Enfim, foi difícil pra caramba de achar. Os vídeos estão fora de ordem, enfim. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar agora, mas seria muito interessante vocês assistirem. E é uma definição muito boa. E eu parei para pensar, eu falei, cara, isso realmente faz sentido. Porque o que acontece? A partir do momento em que você emplaca uma narrativa que é falsa desde o princípio da equação, a conclusão dela também vai ser falsa. Você não vai chegar na real solução, por quê? Porque você já começou não identificando o real problema. Porque o que traz angústia para esses caras, né? Por que os caras geralmente eles ficam aqui no nosso conteúdo? Porque eles querem encontrar uma resposta que seja factível ao sofrimento deles. Porque eles vêm parar aqui, geralmente porque eles tomaram fora de mulher, porque eles tiveram ali uma bruxa madrinha que lhes deu ali a primeira red pill e os caras vieram para cá para procurar algum tipo de resposta. Geralmente é algum tipo de situação insalubre, tá? Na maioria das vezes, os caras vêm parar aqui por situações insalubres. E aí os caras eles vêm aqui procurar, alguns querem voltar pro jogo, alguns querem largar, enfim, cada um de acordo com a sua experiência. Mas o que eu vejo, o que acontece, principalmente nesses conteúdos assim mais underground, porque nos conteúdos ali mais topo de funil, os caras eles já admitem abertamente, não, a gente tá aqui, né, os caras estão lá ensinando pua, ensinando não sei o que, a ser alfa, como encontrar a mulher perfeita, não se case com mulher tatuada, não se case com mulher assim, assim, assada, eles estão ali, beleza, entendeu? Eles estão no cope deles ali também, né? E eu digo cope deles por quê? Porque é um cope que não se comprova na realidade, mas pode ser que na cabeça deles eles estejam ali não necessariamente copando, né? Não sei se ficou confusa ou não essa questão de a gente acusar as outras pessoas de cope, né? O que é cope para mim pode não ser cope para as outras pessoas, mas eu posso sim definir que tal indivíduo está no cope frente a um fato que ele não consegue rebater e que ele luta contra, entende? Então é cope contra a realidade, cope ilusório, basicamente isso, né? Então eles ficam lá. Por que eu falo que eles ficam nos copes? Porque é comprovado, né, que pua não funciona para quem é beta, para quem é romântico, para quem não é naturalmente alfa. Então beleza, eles ficam lá copando com isso daí. Ficam copando, não, porque eu vou ser um cara frio, não sei o que, e eu vou conseguir encontrar uma mulher de valor. Aí eu vou caçar, ganhar dinheiro também, não sei o que, porque eu posso barganhar melhor, beleza, né? Tá tudo bem. Então lá. Agora, quando você desce um pouco, você já vai, por exemplo, para um canal da Epifania, para um canal do Coruja, para o canal do Davi, para o meu. Aí você já vê uma outra configuração de caras que geralmente eles emplacam essa narrativa onde eles falam, né, que não, a gente tá aqui porque eu não quero mais saber de mulher na minha vida, eu não quero mais saber de relacionamento, não preciso de relacionamento para nada, eu rejeitei. E quando a gente confronta com a realidade, a gente vê que o negócio não é bem assim. Vocês já pararam para pensar por que vocês continuam assistindo, então, conteúdo falando sobre mulher? Por que a maioria dos canais, a maioria dos vídeos que mais tem visualizações são vídeos que falam sobre mulher? Por exemplo, o canal do Coruja, quando ele tinha o primeiro canal dele, antes do canal dele de Vasco,
antes dele deletar os vídeos do canal dele, o vídeo que tinha mais visualização do canal do Coruja era um vídeo falando sobre a beleza da mulher branca. Entendeu? Era o vídeo que mais tinha visualização, um vídeo falando sobre mulher. Se você for no canal ali do Social Arts, ver qual é o vídeo que tem mais visualização, é vídeo sobre mulher. Se você for no meu canal, você vai ver que os vídeos que mais tem audiência, alguns deles ali são vídeos sobre mulher. Entendeu? Então, assim, na maioria, na grossa parte dos vídeos, né, que você vê que mais tem repercussão é vídeo sobre mulher. Você tem uma porrada de canal aí repercutindo essas falas delas, né? Ah, os homens não estão chegando. São os vídeos disparados que mais tem visualização. Na androsfera brasileira, os vídeos sobre mulher. Então, assim, por que que esse fenômeno acontece? Por que que existe um mercado, né? O mercado pioeiro. Você vê caras como, por exemplo, o Golpini, né? O nerd sedutor. Por que que existe um mercado aí baseado simplesmente no PUA, que é para destrinchar essa questão da psique feminina, entender, né, a ciência, a arte da sedução? É porque relacionamentos eles estão difíceis, tá? Então, mais uma vez eu faço essa ressalva, essa crítica ao produtor de conteúdo Coruja do Carvalho. Ele falou no canal dele, sim, que os relacionamentos casuais não estão difíceis, estão fáceis, tá? Isso é mentira, tá? Os relacionamentos casuais eles não estão fáceis, porque se eles estivessem fáceis, a gente não teria esse tanto de cara aqui na androsfera, tá? E aí você vai falar, ah, mas é só na androsfera, os caras que estão fora daqui, eles estão transando, eles estão... Não é bem assim, tá? Não é bem assim. O Blue Pill médio, a androsfera brasileira, ela... Eu já acreditei muito, né, que não, os caras daqui são diferentes, são assim, assados, mas hoje em dia eu meio que percebi que o público daqui da androsfera, ele é meio que um extrato da própria sociedade brasileira. O que acontece é o seguinte, é que os caras que estão aqui, eles têm um pouquinho mais de sensibilidade para entender que há um problema, tá? Mas boa parte da gente aqui, basta você ver na sua vida antes daqui, o que é que você estava fazendo? O que é que eu estava fazendo? Eu estava agindo igual um bonobo, como tantos outros aí existentes na sociedade. Eu também estava fazendo o jogo, eu também via vídeo pua, eu também ia pra festinha de vez em quando, tentava chegar nas gurias, tomava fora, algumas vezes eu conseguia me dar bem, eu estava pegando mulher casada do serviço que me dava mole, eu estava chegando em Balzaca, eu estava fazendo uma porrada de coisa, entendeu? Então, eu não era muito diferente dos caras. Talvez eu fosse diferente porque eu já percebia que tinha alguma coisa errada, mas eu falava, ah, beleza, eu vou fazer, por quê? Porque a biologia da gente meio que empurra você pra isso, e ao mesmo tempo também tem a questão social, né? Porra, eu tenho que namorar, tenho que ter um relacionamento assim, assado, porque, né, eu não quero parecer ser esquisito pra minha mãe, né? Os meus irmãos são casados, eu tenho que me casar também, não sei o que, não sei o que. Ah, se eu fosse seguir só a minha própria biologia, eu ia atrás de sexo só, entendeu? Que é o que a biologia da gente empurra, basicamente. Então, a gente não é muito diferente das pessoas em geral, né? Apesar de os caras virem aqui atacar o nosso conteúdo, os caras daqui eles não são muito diferentes, né? Existe toda uma conspiração narrativa para falar que os caras aqui são assim ou assado, mas não são. Aqui tem delegado, aqui você vai encontrar funcionário público, entendeu? Eu tenho um inscrito aqui no meu canal que ganha mais de 10k por mês, entendeu? Aqui tem de tudo, aqui vai ter pobre, vai ter cara mais velho de 50 anos, vai ter cara de 20, entendeu? Vai ter todo tipo de pessoa aqui. Então é um pequeno extrato da própria sociedade, isso daqui. Então, basicamente, é isso, né? Os caras daqui, eles não são muito diferentes. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu para você vir aqui, geralmente? Geralmente esses caras, eles vêm aqui por quê? Porque os relacionamentos estão insalubres e os caras, eles entendem que existe alguma coisa errada. Então, onde é que eu quero chegar com esse tipo de fala? Por que que a machosfera, ela é circular, como o Nagato dizia? Porque a primeira coisa, os caras eles chegam aqui e eles querem negar que eles foram expulsos do jogo, que eles vieram pra cá porque os relacionamentos estão difíceis, de fato, tanto casuais quanto de longo prazo. O cara tem que barganhar muito baixo, as mulheres disponíveis não são bons materiais para relacionamento, e inclusive até as que não são bons materiais para relacionamento, os caras geralmente eles têm que fazer um trampo do caramba, entendeu? E muitas vezes ter aquilo que outros caras têm sem fazer esforço nenhum.
É isso que essa que é a vida. Então, assim, tá bom. E tem cara que vem aqui falar que meus vídeos são vídeos derrotistas nessa questão de relacionamento. Aí eu te pergunto, tá bom o relacionamento? Como é que tá? Então, como eu vinha desenvolvendo aqui a minha fala, os caras Blue Pills, eles também não estão transando assim. Os caras que são sub-fives, que são normes, que são assalariados, eles não estão também com essa bola toda, não. Eles estão na mesma moeda, na mesma força que a gente. Só que a única diferença é que os caras ainda estão tentando. Os caras não perceberam que eles estão sendo expulsos do jogo. Entendeu? Então não é uma coisa que não é. Tá difícil para um grupo seleto de caras daqui da androsfera só. Para os caras que estão fora, não. Para os caras que estão fora também tá igualmente difícil. E eu digo mais: os caras que estão fora daqui, eles estão se fudendo e a gente não. Porque a gente entendeu que tá difícil e parou de entrar nesse jogo, ou pelo menos parou de entrar da maneira burra, né? Qualquer um que esteja aqui, que entre no jogo, tem muito mais vantagem do que um Blue Pill médio com a mesma aparência que tu, com o mesmo salário que tu, porque você tem um conhecimento avançado sobre a natureza e sobre como é que tá o game do que eles. Entendeu? Então, os meus amigos mesmo são prova disso, né? Quando eu tava no Brasil, eu tinha minha turma de amigos ali, nenhum deles era red pilado. Eu tenho certeza que nenhum deles era red pilado. Entendeu? No máximo deve ter ouvido falar de Calvo do Campari, né? Deve ter visto 1 ou 2 vídeos, mas nenhum deles era red pilado. E eles não tinham vida sexual ativa. Meus amigos eram que nem eu, pegavam um ou outro ali de vez em quando, a gente até fazia reunião, ficavam um zoando da cara do outro, porque a gente falava, mostrava foto, ó, eu tô pegando essa daqui, não sei o que, pô, essa daqui tinha um namorado, tava me dando mole, aí pouco tempo depois o cara falava se pegou, se não pegou, não sei o que, às vezes era eu, falava que os caras vinham eu falando ali com determinada guria ali, iam olhar, ah, tá pegando, não sei o que e tal, era assim, entendeu? A gente tava no mesmo patamar. Então, os Blue Pills médios, sub-fives e tal, eles não estão muito diferentes de quem está aqui dentro, na questão da vida sexual. Então, existe sim, os caras estão conseguindo ter vida sexual? Estão conseguindo, só que a frequência é baixíssima, justamente por quê? Porque existe uma dificuldade muito grande, os caras têm que comer muita merda atrás de relacionamento, entendeu? Então não é uma coisa que não é só daqui. Então não adianta vir com esse hard coping ilusório, porque a realidade ela é brutal, entendeu? Ela mostra isso. Então, como eu ia falando e eu acabei me perdendo no meu próprio raciocínio, porque eu tenho TDAH, vocês me desculpem. E eu também não fiz essa porra desse vídeo roteirizado, então pode ser que eu tenha alguns tipos de raciocínios um tanto quanto desconexos, mas essa volta toda que eu dei foi para falar o seguinte: você não resolve. Quando os caras eles chegam aqui, eles geralmente chegam com uma angústia. Qual é a angústia desses caras? Eles vêm aqui porque eles passaram por situações insalubres, tentam entender e tentam se sentir confortáveis com a situação que eles estão, seja voltando para o jogo ou seja abraçando o celibato, seja ficando solteiro e tal. Por que que a maioria dos caras não consegue ter esse conforto de nenhuma das duas maneiras? Porque os caras não admitem como é que eles vieram parar aqui primeiro. Então, como você já começa uma questão sendo resolvida da maneira errada, você não consegue concluir essa questão da maneira certa, que é o quê? É você transcender toda essa questão, né, do Red Pill, depois do ciclo do despertar de maneira saudável, entendeu? Você tem um pós-despertar bom. A maioria dos caras são profundamente angustiados com a situação deles. A maioria dos caras fica na negação, mas ao mesmo tempo os caras não param de ficar nesse ciclo de toda hora consumir conteúdo sobre mulher, conteúdo sobre mulher, conteúdo sobre mulher, conteúdo sobre mulher. É o tempo todo, entendeu? Não sai disso, entendeu? Então a primeira coisa que eu chego a essa conclusão é o seguinte: primeiro, admita. E por que é fundamental você admitir? Por um motivo muito simples. Quando você admite que você veio parar aqui porque você foi expulso do jogo, você se lembra como você foi expulso do jogo. Cada um de vocês faça o seguinte raciocínio, o seguinte exercício. Lembra da situação que fez você vir parar aqui no YouTube, vir parar aqui na Androsfera. Lembra da situação. Lembrou da situação específica? Agora, antes disso, lembre de todas as outras situações. Lembre das merdas que você já passou. Entendeu? Então, você tendo uma concepção realista
sobre como você veio parar aqui e lembrando que você foi expulso do jogo justamente porque o jogo te cansou, o jogo era insalubre, você não vai mais querer voltar para esse jogo. Ou se você tiver a honestidade de falar bem assim, porque alguns caras eles vão ter que partir pro hard cope mesmo, porque senão eles vão se churrascar. Então o que é que eu recomendo para esses caras? Volta pro jogo, velho. Tenta voltar pro jogo. Ah, mas eu sou beta. Dane-se, cara. Emula o comportamento de alfa. Por que não? Ah, mas eu tô com a texto alto, eu treino, eu tô com a libido lá em cima, eu tenho 21 anos de idade. Cara, eu com 21 anos de idade eu tava fazendo merda também, então eu não vou censurar se vocês quiserem voltar pro jogo, cara. Volta pro jogo, é muito melhor você pelo menos voltar conhecendo a Black, conhecendo a Red, conhecendo aí sobre o profano, sobre a psique delas, do que você voltar sendo um blue pill, engravidar um M-Sol aí, se lascar, entendeu? Viver infernos emocionais. Pelo menos volta sabendo. Entendeu? Então existem várias soluções, mas tudo parte do princípio de admitir do porquê que você veio aqui. O restante todo é mais fácil, entendeu? Para quem não quer mais voltar para o jogo, você não vai mais sofrer. Por quê? Porque não vai ser difícil você lembrar que o que trouxe você para cá foi uma experiência dolorosa da qual você não quer mais passar. Agora, se você ficar na negação, é isso que confunde a cabeça dos caras, entendeu? E o reflexo disso é você ver que existe uma demanda muito grande por sempre os caras estarem vendo o mesmo tipo de vídeo. Por quê? Porque no fundo, os caras não superaram isso ainda, velho. Porque se tivessem superado, eu não ia estar precisando aqui, chegar aqui e fazer vídeo sobre mulher. E eu admito, eu faço vídeo sobre mulher pra caramba, só que eu sou honesto, eu não fico na negação. Agora, boa parte dos caras que chega aqui e quer negar, são caras que o tempo todo eles estão assistindo playlists de vídeos sobre mulher. Por que vocês estão assistindo? Vídeo sobre mulher o tempo todo. Não é uma questão superada? Você não quer mais saber? Você já não aprendeu o que tinha que aprender sobre relacionamento? Que relacionamento é ruim? Então por que você continua assistindo vídeo sobre mulher? Então assim, esses caras têm que parar com isso. Entendeu? Tem que parar com esses hard copes, com essas falácias, entendeu? Porque isso não bate com a realidade. Quando você vê os números, você vê o tipo de vídeo daqui que faz sucesso, é só sobre mulher. E não tem problema nenhum, cara. Isso é a tua biologia, entendeu? Eu, por exemplo, faço vídeo aqui sobre mulher. Isso aqui é cope também. Eu também faço cope pra caramba aqui. Eu não tô me excluindo disso, não. Só que a única diferença pra mim é que eu admito isso, entendeu? Eu provavelmente devo fazer mais uns 10, 15, 20 vídeos sobre mulher. Qual é o problema? Quem não quiser assistir, não assiste, mano. Quem quiser assistir, assiste, mas não fica na negação. Entendeu? De que o jogo tá fácil, de que o jogo tá bom. Porque, primeira coisa, se estivesse legal, vocês não iam estar aqui, tá? E é claro que a imensa maioria dos meus inscritos já entendeu isso. Eu falo para um ou outro aqui que às vezes vem comentar esse tipo de coisa, entendeu? Vem querer vir com hard coping ilusório aqui, entendeu? Não vai colar esse tipo de coisa aqui, meu irmão. Aqui não vai colar, entendeu? Então aceitem a realidade. Aceitem a realidade, parem de ficar com esse hard coping, porque isso é pior para vocês, porque quanto mais vocês se recusam a aceitar a realidade, mais confusa fica a cabeça de vocês e pior e mais desconfortável é o pós-despertar de vocês, entendeu? Eu, por exemplo, você acha que eu tô num celibato aqui porque eu tava pegando mulher pra caramba e do nada eu deixei de pegar? Não, eu tô no celibato por uma questão prática, velho. Eu entendi que ficar correndo atrás de mulher vai me gastar tempo e dinheiro, só isso. Entendeu? Não tem algo mais transcendental do que isso. Se eu fosse um cara que eu tivesse numa situação financeira, status, muito melhor do que a que eu tô, você acha que eu ia estar no celibato? Tem cara aí, meu filho, que ganha 100k por mês, 200k por mês, meu irmão. Você acha que um cara desse vai estar no celibato? Um cara desse, ele pode entrar na atração negociada tranquilamente. Ele vai gastar 1.000, 2.000 reais numa noite aí pegando uma modernete dessas da geração Z, vai levar ela lá pro abatedouro, vai pegar ela e ele vai sair de lá sorrindo, porque pra ele isso não é nada. Agora pra mim 2.000, 3.000 reais por mês é muita coisa, entendeu? Então é isso, cara. Se eu tivesse numa situação melhor, jamais eu ia estar no celibato. E se um dia eu ganhar o dinheiro que eu quero, talvez eu saia. Qual o problema? Entendeu? Então assim, a gente tem que parar, velho. Tem que parar com esse hard coping aqui. Tem que parar de ficar negando a realidade, entendeu? Parem de negar a realidade porque vai ser pior pra vocês. Quanto mais vocês ficarem abraçando narrativas fantasiosas, pior vai ser a cabeça de vocês. Porque os caras que estão fazendo essa narrativa aí, pra eles tá tudo bem, entendeu? Por exemplo, você pega o Coruja,
né? O Coruja ele abraçou o hard coping aí do waifuísmo, né? Para ele pode até ser que aquilo ali é bom, entendeu? É um coping funcional, mas para a maioria dos caras não é. Você tem dinheiro para comprar boneca, para ficar pagando IA, você vai se sentir confortável. A maioria dos caras eu tenho certeza que não vai. Mas para ele é bom porque ele farmou com isso, ele farmou fazendo essa narrativa de hardcore na qual ele embaseou essa questão do waifuísmo, né? E essa é a base para tudo que o Coruja fala. Então toda a narrativa do Coruja ela consiste no mesmo hardcore que fundamentou essa questão dele fazer o waifuísmo e o bonequismo, tá? Na verdade não é nem fazer, isso já existia, mas ele adaptou, entendeu? Então, tudo basicamente o que ele fala. Então, por isso que vocês não tem que ficar indo na onda de produtor de conteúdo, não, velho. Nem na minha vocês têm que ir também, entendeu? Eu recebi até um comentário aqui falando: ah, mas vocês não tem que deixar de pegar a mulher porque produtor de conteúdo tá falando. É óbvio que não. Isso aqui que eu tô falando se aplica pra mim. Tem cara que tá aqui no canal que tem 18 anos. Eu vou falar pra esse cara abandonar o jogo? Porra nenhuma. O cara tá com a libido lá em cima, porra. Agora, se tá ruim pra você, veja o porquê que tá ruim. Por que você não consegue? Ah, eu não consigo porque eu sou feio, porque eu não tenho dinheiro. Então vai começar a correr atrás, bicho, de melhorar tua aparência, vai começar a melhorar a questão da tua grana. Teu problema não é mulher, teu problema é que você é feio e pobre. Então vai primeiro ter dinheiro e ficar, né, malhado, cuidar da tua aparência, depois você vai pegar a mulher. Simples assim, cara. Eu não tô dizendo que todo mundo necessariamente tem que abandonar o jogo, não, velho. Isso é uma decisão que eu tomei pra mim e que eu recomendo. Agora eu sei que tem caras que vão voltar. Eu sei que tem caras que, por exemplo, estão numa idade em que eles ainda vão começar. Eu, por exemplo, eu comecei a minha vida sexual tardiamente, velho. Eu comecei. A primeira mulher que eu comi foi com 19 anos, entendeu? Primeira mulher que eu comi. E depois dos 19 até os 24, 25 anos aí, eu tive uma fase um tanto quanto hedonista na minha vida. Eu era viciado, entendeu? Em sexo, tanto com garota de programa, quanto com civil, entendeu? E eu tive a minha fase. Eu tive. Então eu não tô falando que vocês não têm que viver. Cara, se vocês não viveram nada disso aí, vão viver, mano. Vão viver. Vão pro game. Vão pro game, vão tentar. Se vocês forem pro game e tentar, vocês vão entender porque que depois vocês vão vir parar aqui e vocês vão confirmar tudo aquilo que a gente fala. Eu não tenho problema com isso, velho. Eu não tenho problema dos caras tentarem um jogo, não. Até porque eu sei que quando vocês tentarem, vocês vão chegar basicamente na mesma conclusão, velho. Porque isso é uma coisa que a realidade mostra. A maioria dos caras não tá tendo abundância sexual, simplesmente isso.